E se tudo o que te ensinaram sobre Deus for uma mentira? Se aquilo que você acredita ser o divino for apenas um fragmento distorcido de uma verdade muito maior, escondida de propósito? O que você faria se descobrisse que a sua conexão com Deus não depende de religiões, templos ou doutrinas, mas sim da frequência na qual você vibra? Parece absurdo, pois saiba que essa é a chave que poucos conhecem e menos ainda ousam revelar. Desde o início dos tempos, o ser humano tentou dar forma ao inexplicável. Criamos deuses, rituais, dogmas e templos para tentar compreender algo que está além da nossa capacidade racional. Mas e se, em vez de aproximar, essas construções nos afastassem da verdadeira experiência do sagrado? E se Deus não for um ser distante, separado da nossa existência, mas sim uma força vibracional que permeia tudo? Uma frequência que pode ser sentida, sintonizada e experimentada diretamente, sem intermediários. Hoje, vamos explorar um conhecimento que desafia não apenas a religião, mas também a ciência e a própria percepção da realidade. Porque a verdade sobre Deus pode ser muito mais profunda do que qualquer livro sagrado já ousou contar. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a vida e a si mesmo. Deus, um conceito ou uma realidade? Desde os tempos mais remotos, a humanidade criou imagens para tentar representar o divino. Para alguns, Deus é um velho sábio sentado num trono celestial, julgando os destinos da humanidade. Para outros, é uma energia amorosa, uma força invisível que tudo permeia. Mas e se todas essas representações forem apenas metáforas? Apenas formas limitadas de descrever algo que está além da compreensão humana? A verdade é que qualquer tentativa de definir Deus é como tentar capturar o vento com as mãos. A linguagem humana não tem capacidade de expressar algo infinito sem reduzi-lo ao finito. Nos textos antigos do Hermetismo, existe um princípio que afirma: o todo é mente. O universo é mental. Isso significa que a realidade que percebemos pode ser apenas uma projeção de uma consciência muito maior. Algo que não pode ser simplesmente explicado, mas sim experienciado. A ciência moderna começa a se aproximar dessa ideia. O neurocientista Donald Hoffman, da Universidade da Califórnia, sugere que a realidade que enxergamos não é objetiva. Segundo sua teoria, tudo o que percebemos é apenas uma interface criada pela nossa mente para interagir com o mundo. Se isso for verdade, então, até mesmo nossa concepção de Deus pode ser apenas um reflexo dessa interface, uma projeção limitada de algo muito maior e mais profundo do que imaginamos. Mas se Deus não pode ser visto, tocado ou definido, como podemos reconhecê-lo? A ilusão da separação. A verdade que nos ocultaram é que nunca estivemos separados do divino. O filósofo chinês Lao Tse deixou uma pista valiosa quando escreveu no Tao Te Ching: o Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao. A mesma ideia se aplica a Deus. Sempre que tentamos defini-lo, limitamos sua verdadeira natureza. E essa limitação não é acidental. Durante séculos, religiões organizadas moldaram o conceito de divino como algo externo, separado de nós, acessível apenas por meio de sacerdotes, rituais e doutrinas. Mas o que aconteceria se as pessoas descobrissem que Deus nunca esteve fora delas, que, na verdade, o divino sempre esteve vibrando dentro de cada um, esperando para ser percebido? Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, disse: se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla compreendia algo que apenas agora começamos a redescobrir. Tudo no universo vibra em determinadas frequências, desde a matéria até os pensamentos, desde as emoções até a própria consciência. E isso nos leva a uma questão crucial. Será que Deus também é uma frequência?
Será que existe um estado vibracional específico no qual podemos nos conectar diretamente com essa energia criadora? Se sim, por que nunca nos ensinaram isso? A resposta pode estar escondida na própria estrutura do mundo em que vivemos. A ciência do invisível. A física quântica tem mostrado que a realidade é muito mais estranha do que imaginávamos. O famoso experimento da dupla fenda revelou que o simples ato de observar altera o comportamento das partículas subatômicas. Isso significa que a consciência influencia diretamente a matéria, algo que as civilizações antigas pareciam intuir há milênios. No Antigo Egito, os conceitos de Ka e Ba falavam sobre a dualidade entre a alma e a energia vital, sugerindo que nossa existência está profundamente conectada ao cosmos. No hinduísmo, o conceito de Brahman descreve uma consciência universal, da qual tudo faz parte. Mas se esse conhecimento era conhecido por tantas culturas, como ele se perdeu? Ou melhor, ele realmente se perdeu ou foi ocultado? Porque existe algo profundamente libertador nessa ideia. Se Deus é uma frequência, então qualquer pessoa pode acessá-lo. Isso significa que você não precisa de um intermediário, não precisa de dogmas, regras ou rituais impostos. A conexão com o divino não está no exterior, sempre esteve dentro de você. E talvez essa seja a maior ameaça para aqueles que lucram com a ideia de um Deus distante e inacessível. Você pode sintonizar o divino agora que desmontamos a ilusão de que Deus é algo externo e inacessível. Surge uma pergunta ainda mais profunda. Se tudo no universo é energia e vibração, como podemos aprender a sintonizar a frequência do divino? O que diferencia alguém que vive em paz, em harmonia, conectado ao fluxo da vida, de alguém que está preso ao medo, à escassez e à angústia? A resposta pode estar na forma como vibramos. O psiquiatra Dr. David Hawkins criou uma escala de consciência que mede as diferentes frequências emocionais. Ele descobriu que estados como medo, culpa e vergonha possuem vibrações baixas, enquanto amor, paz e iluminação estão nas mais altas frequências. Agora, junte essa informação com o que a mecânica quântica já provou. O observador influencia a realidade. Se nossa consciência não apenas interage com o mundo, mas molda a realidade ao nosso redor, então talvez nossa conexão com Deus seja apenas uma questão de sintonia. Os antigos já suspeitavam disso. No hinduísmo, o mantra Om é considerado a vibração primordial do universo. No cristianismo, há a famosa frase, no princípio era o verbo. Mas e se esse verbo for, na verdade, uma frequência? E se a verdadeira conexão com o divino não estiver em palavras, crenças ou dogmas, mas sim na maneira como vibramos? Se isso for verdade, então tudo o que nos ensinaram sobre Deus precisa ser reavaliado. E essa é apenas a primeira parte da jornada. Se tudo no universo é energia e vibração, então Deus também deve ser. Mas se essa é a verdade, por que fomos ensinados a procurar Deus em templos, livros e figuras externas, em vez de aprendermos a sintonizar essa frequência diretamente? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria existência. Porque se o divino é uma vibração, e se você também é energia vibrando em um campo de infinitas possibilidades, então significa que você não precisa buscar Deus. Você apenas precisa ajustar a sua frequência para percebê-lo. E se isso for verdade, significa que a espiritualidade não é sobre crença, é sobre sintonia. A realidade é uma ilusão frequencial. A ciência já provou que nada no universo é realmente sólido. No nível mais fundamental, tudo o que existe é composto por átomos vibrando em diferentes frequências. A matéria não é algo fixo e imutável, é um padrão energético em constante movimento. O físico Max Planck
um dos pais da mecânica quântica, afirmou: "O que chamamos de matéria não existe da forma que imaginamos. Tudo é energia. Se tudo vibra, então a realidade que experimentamos não é fixa. Ela responde às frequências em que estamos sintonizados. E se a matéria é apenas uma condensação de energia, então a consciência pode ser a força que molda essa energia em diferentes formas. Isso explicaria por que experiências místicas e espirituais ao redor do mundo compartilham semelhanças impressionantes, independentemente da cultura ou religião. Monges budistas descrevem estados de consciência onde tudo se torna luz. Santos cristãos falam sobre o amor divino como uma experiência absoluta e indescritível. Praticantes de meditação profunda relatam momentos de unidade, nos quais o ego desaparece e resta apenas a sensação de ser tudo ao mesmo tempo. E Nikola Tesla já sabia disso há mais de um século quando disse: "Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." Mas, e se o segredo não for apenas compreender isso intelectualmente, e sim aprender a aplicar essa verdade em nossa vida? A escala das frequências humanas. O psiquiatra Dr. David Hawkins desenvolveu uma escala de consciência baseada nas frequências emocionais que experimentamos diariamente. Segundo suas pesquisas, emoções como medo, culpa e vergonha vibram em frequências muito baixas, enquanto amor, gratidão e iluminação vibram em níveis extremamente elevados. Isso significa que seu estado interno não apenas influencia sua percepção da realidade, ele molda a realidade que você vivencia. O mundo que você enxerga lá fora é um reflexo da frequência em que você está vibrando. Pense nisso. Quando você está dominado pelo medo, tudo parece ameaçador. Quando está preso na culpa, sente que não merece coisas boas. Quando vibra no amor e na gratidão, sua experiência do mundo muda completamente. Se a sua vibração interna define sua experiência externa, então a pergunta que precisamos fazer é: qual é a frequência na qual você está operando neste momento? Porque se tudo é energia, então sua conexão com Deus não depende de rezas, sacrifícios ou rituais. Depende do estado vibracional em que você se encontra. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: o sistema que manipula sua frequência. Se Deus é uma frequência, e se você pode acessá-lo diretamente ajustando sua vibração, então por que a maior parte da humanidade está presa em estados de medo, ansiedade e escassez? Será que existe um sistema projetado para impedir que as pessoas descubram a verdadeira natureza da realidade? Desde o nascimento, somos condicionados a vibrar em frequências baixas. A mídia nos bombardeia diariamente com notícias de tragédias, violência e crise. O sistema educacional nos ensina a obedecer, a seguir regras e a não questionar. As religiões tradicionais nos fazem sentir culpa e medo, reforçando a ideia de que somos pecadores indignos. A sociedade nos ensina que precisamos de algo externo: dinheiro, status, reconhecimento, para sermos felizes e completos. Mas qual é o resultado disso? Um planeta inteiro vibrando em estados emocionais densos, incapaz de acessar frequências mais elevadas de consciência. E quanto mais baixa a vibração da humanidade, mais fácil se torna manipulá-la. Isso explica por que certas informações sempre foram ocultadas ou distorcidas ao longo da história. A verdade é que um ser humano consciente de sua própria vibração não pode ser controlado. E esse é o maior medo daqueles que comandam o sistema. Como recuperar sua verdadeira frequência? Se você passou a vida inteira sendo programado para vibrar em estados de medo, raiva e escassez, então a pergunta mais importante é: como reverter esse processo? Como elevar sua vibração para se reconectar com a consciência divina que sempre esteve dentro de você? A resposta pode estar em um conceito muito antigo, mas amplamente ignorado no mundo moderno:
o silêncio interno. Todas as grandes tradições espirituais falam sobre a importância de silenciar a mente. No budismo, a iluminação acontece quando os pensamentos cessam. No cristianismo místico, santos relatam ouvir a voz de Deus no absoluto silêncio interno. No sufismo, os mestres dizem que a verdadeira sabedoria surge quando a mente para de questionar. Isso significa que Deus nunca esteve ausente. Apenas estamos sintonizados na frequência errada para percebê-lo. A distração constante em que vivemos nos mantém afastados dessa conexão. Redes sociais, televisão, preocupações, estresse, tudo isso impede que alcancemos estados superiores de consciência. Mas quando aprendemos a desacelerar a mente, um novo mundo se revela. A frequência divina sempre esteve disponível. Só precisamos parar de vibrar na ilusão da separação. E agora que você entende isso, surge uma nova questão. Se a frequência em que você vibra define a sua realidade, então, será que existem forças ativamente manipulando essa vibração para manter você preso na ilusão? E mais importante, como escapar desse controle e assumir o comando da sua própria energia? Agora que você já compreende que Deus é uma frequência e que sua vibração interna molda sua realidade, precisamos fazer a pergunta mais importante. Se essa verdade é tão poderosa, por quê? Ninguém fala sobre ela. Se a humanidade inteira tem o potencial de se conectar diretamente com o divino, sem intermediários, por que passamos a vida inteira operando em estados de medo, culpa e escassez? A resposta é simples e perturbadora. Existem forças que lucram com a sua vibração baixa. E enquanto você não perceber isso, continuará preso a um sistema que foi projetado para manter a sua consciência limitada e seu poder adormecido. A Matrix da baixa frequência. Pense por um momento na estrutura da sociedade em que vivemos. Desde que nascemos, somos ensinados a procurar felicidade e realização em coisas externas. Seja um bom aluno, tire boas notas e terá sucesso. Trabalhe duro e será recompensado com dinheiro e status. Encontre alguém para amar e será feliz para sempre. Siga a religião certa e será salvo. Mas o que acontece quando você alcança tudo isso e ainda sente que falta algo? É porque essa busca foi projetada para que você nunca encontre o que realmente procura. O mundo moderno nos mantém ocupados demais para perceber a verdade. O medo é usado para nos paralisar. O entretenimento é projetado para nos distrair. A mídia é programada para nos manter em alerta constante. A economia nos prende em um ciclo de escassez e necessidade. O sistema educacional não nos ensina a pensar por nós mesmos, apenas a seguir ordens. E as religiões organizadas nos convencem de que Deus está distante, inacessível, e que precisamos de intermediários para nos conectar a Ele. Mas por que tudo isso? Porque uma humanidade consciente de seu próprio poder não pode ser controlada, e essa é a verdade que sempre tentaram esconder de você. O poder da manipulação frequencial. O psicólogo B.F. Skinner, um dos maiores estudiosos do comportamento humano, demonstrou que o medo é uma das formas mais eficazes de controle mental. Quando um ser humano é exposto a informações negativas repetidamente, seu sistema nervoso entra em estado de alerta constante. Isso significa que sua mente se torna reativa, sua vibração diminui e você perde a capacidade de acessar estados superiores de consciência. Agora, olhe ao seu redor. Noticiários, tragédias, crises, guerras, caos. Redes sociais, conteúdo projetado para gerar ansiedade e comparação constante. Filmes e séries, narrativas de sofrimento, violência e escassez. Religiões tradicionais, culpabilização, pecado e a promessa de salvação no futuro, nunca no presente. Isso não é um acaso,
É um sistema projetado para manter sua frequência baixa, para que você nunca descubra que sua realidade é uma projeção da sua vibração interna. E a parte mais assustadora, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber isso. A prisão que você não vê. O verdadeiro controle sobre a humanidade não é físico, é vibracional. Isso significa que você não precisa ser acorrentado para ser prisioneiro. Basta ser programado para acreditar que é pequeno, fraco e impotente. E esse condicionamento começa desde a infância. A sociedade ensina que a felicidade está sempre fora de você. Se você não tem dinheiro, você está em desvantagem. Se você não tem um relacionamento perfeito, você está incompleto. Se você não segue a religião certa, você está condenado. Mas o que acontece quando você acredita nisso? Você se torna dependente. E a partir do momento em que você busca algo fora de si, está vibrando na frequência da escassez. E quanto mais você vibra na escassez, mais escassez você experimenta. Esse é o verdadeiro truque do sistema. Fazer você acreditar que precisa de algo externo para ser completo. Mas agora que você sabe disso, vem a pergunta mais importante. Como quebrar o ciclo e recuperar sua verdadeira frequência? Se tudo no universo é energia, frequência e vibração, então existe um caminho para sair dessa prisão invisível. E esse caminho começa com a sua escolha consciente de mudar sua vibração interna. Aqui estão 3 passos fundamentais para recuperar seu poder vibracional. 1. Desligue-se do ruído. A manipulação vibracional só funciona se você estiver exposto a ela. Isso significa que a primeira coisa que você deve fazer é reduzir ao máximo sua exposição a conteúdos que drenam sua energia. Diminua o tempo que passa consumindo notícias negativas. Evite se envolver em discussões inúteis nas redes sociais. Selecione com mais cuidado os filmes, séries e músicas que você consome. Tudo isso influencia sua frequência. A questão é, você está alimentando sua mente com vibrações elevadas ou baixas? 2. Reprograme sua energia interna. Se sua realidade externa é um reflexo da sua vibração interna, então mudar sua frequência significa mudar a maneira como você sente e pensa. Isso pode ser feito de várias maneiras. Meditação, a chave para silenciar a mente e acessar estados superiores de consciência. Gratidão, um dos estados vibracionais mais elevados que você pode cultivar. Respiração consciente. Técnicas de respiração profunda ajudam a liberar tensões e aumentar sua frequência. Afirmações positivas. Palavras têm poder. O que você repete para si mesmo molda sua realidade. A verdade é que seu estado emocional diário define a qualidade da sua vida. Se você quer acessar estados superiores de consciência, precisa conscientemente escolher emoções e pensamentos que elevam sua vibração. 3. Reconecte-se com o silêncio. A resposta para todas as perguntas que você já fez não está no barulho, está no silêncio. Todas as grandes tradições espirituais sempre ensinaram isso. Buda atingiu a iluminação no absoluto silêncio da meditação. Jesus se retirava para o deserto para se conectar com Deus. Monges e sábios de todas as eras compreenderam que o maior poder não está no mundo externo, mas na quietude da mente. A verdade é que o divino nunca esteve ausente. Apenas estamos sintonizados na frequência errada para percebê-lo. Quando você reduz o ruído externo e aprende a ouvir o silêncio interno, algo mágico acontece. Você lembra quem realmente é. E essa é a última coisa que o sistema quer que você descubra. Agora que você já entende como sua vibração é manipulada, surge uma última questão. Se Deus é uma frequência, e se você pode se sintonizar com essa frequência, então qual é o segredo final para acessar esse estado permanentemente? Agora que você sabe que Deus é uma frequência,
que a realidade responde à sua vibração e que o sistema foi projetado para te manter desconectado dessa verdade, surge a pergunta essencial: como sintonizar essa frequência e permanecer nela? Essa é a pergunta que todas as tradições espirituais tentaram responder de formas diferentes. A verdade sempre esteve disponível, mas foi obscurecida por camadas de crenças, dogmas e ilusões. O segredo final não está em um livro sagrado, em um guru iluminado ou em uma técnica escondida. O segredo está dentro de você, e se você compreender isso de verdade, nada mais será o mesmo. A ilusão da separação, o véu que nos foi imposto. Desde o momento em que abrimos os olhos para este mundo, somos ensinados a acreditar que estamos separados do divino. Fomos condicionados a ver Deus como um ser externo, inacessível, distante. Mas essa separação nunca foi real. Ela foi induzida. A neurociência já provou que nosso cérebro não percebe a realidade como ela realmente é. Ele filtra, simplifica e reduz tudo para que possamos interagir com o mundo de forma funcional. O problema? Essa filtragem não apenas limita a nossa percepção, ela reforça a ilusão da separação. O véu que nos separa de Deus não é externo. Ele foi construído dentro de nós, através de crenças e condicionamentos. Mas aqui está a boa notícia. Se esse véu foi colocado, ele também pode ser retirado. E esse é o último passo para acessar a frequência divina. O portal para o divino. O estado de presença total. Se Deus é uma frequência, então só há um lugar onde ele pode ser encontrado: no agora. E aqui está o grande paradoxo. Você nunca esteve desconectado do divino. O que te separa de Deus não é um obstáculo real, mas sim a ilusão de que há algo a ser alcançado. Você não precisa aprender nada novo. Você precisa desaprender. Precisa abandonar todas as crenças que te fizeram acreditar que Deus está longe. Porque a única coisa que te separa da iluminação é o pensamento de que há algo a ser encontrado. A mente busca, o coração sente. Deus não pode ser encontrado na busca, apenas na experiência direta. E como experimentar essa conexão? A resposta está no estado de presença total. Todos os grandes mestres espirituais falavam sobre isso. Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Buda, a iluminação acontece no momento em que a mente cessa. Lao Tse, o tal que pode ser nomeado não é o verdadeiro tal. Todos estavam dizendo a mesma coisa. O divino não está no futuro, não está no passado. Ele está aqui e agora. Mas como acessar esse estado? A chave final: silenciar a mente. O maior segredo da espiritualidade não está em rituais ou conhecimentos esotéricos. Está na capacidade de silenciar a mente. Porque quando o pensamento cessa, a separação desaparece. O ego, essa identidade limitada que você acredita ser, é apenas um conjunto de pensamentos e memórias. Mas quando você para de se identificar com esses pensamentos, algo incrível acontece. O véu da separação cai. Você percebe que nunca esteve desconectado. Você percebe que Deus não é algo que você busca, mas algo que você sempre foi. E é nesse momento que sua vibração muda. E quando sua vibração muda, sua realidade muda. Mas isso nos leva à pergunta final: como permanecer na frequência divina? Acessar esse estado de conexão profunda pode ser fácil. Permanecer nele é o verdadeiro desafio, porque o mundo externo sempre tentará te puxar de volta para a vibração do medo, da dúvida e da ilusão. Então, como sustentar essa frequência? Aqui estão 3 práticas essenciais. 1. Viva no presente. Deus não está no futuro. Deus não está no passado. A única forma de se conectar com a frequência divina é através da presença total. Sempre que você percebe sua mente vagando, traga sua atenção de volta para o agora. Apenas esteja.
Esse é o estado vibracional onde o divino se revela. E 2, cuide da sua energia. Sua frequência não depende apenas dos seus pensamentos, mas também do que você consome e das pessoas ao seu redor. Faça escolhas conscientes sobre o que você assiste e lê, as músicas que você ouve, as pessoas com quem você compartilha sua energia. Tudo isso influencia sua vibração. Lembre-se, você se torna aquilo que consome. Escolha sabiamente. 3. Pratique o silêncio interno. A mente é barulhenta e esse barulho te impede de ouvir a frequência divina. Mas quando você aprende a aquietar seus pensamentos, algo mágico acontece. O ruído desaparece e no vazio, o divino se revela. Essa é a razão pela qual a meditação, o silêncio e a introspecção sempre foram tão valorizados pelas tradições espirituais. Não porque sejam técnicas, mas porque são formas diretas de acessar o que sempre esteve presente. Agora você entende. Agora você sabe a verdade. A escolha final: despertar ou continuar dormindo. O que você faz com essa informação só depende de você. Agora que você sabe que sua vibração define sua realidade, você pode escolher conscientemente operar em frequências mais elevadas. Agora que você sabe que Deus não está fora, mas dentro de você, você pode parar de buscar e apenas ser. Mas aqui está o aviso. Uma vez que você desperta, não há como voltar atrás. Você verá o mundo de uma forma completamente diferente. Você perceberá padrões de manipulação em todos os lugares. Você sentirá que a sua energia se tornou diferente. E algumas pessoas ao seu redor não entenderão essa mudança, porque nem todos estão prontos para essa verdade. Mas se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe a resposta. Talvez você não precise de mais conhecimento. Talvez você só precise confiar naquilo que já sente, porque a verdade final é esta. Você já é aquilo que busca. Você sempre foi. Só precisou lembrar. Agora, a pergunta final. Você está pronto para viver alinhado com essa verdade? Porque se você aceitar essa realidade, nada mais será como antes.